Você já percebeu que quanto mais você se entende, menos a sua vida muda? Que você sabe exatamente o que te trava, mas continua fazendo as mesmas coisas? É como se você estivesse consciente, mas preso. E o mais estranho é que ninguém fala sobre isso. Eu sei. Te ensinaram que o autoconhecimento liberta, mas existe um ponto em que ele começa a te prender. E se você não perceber isso, você pode passar anos evoluindo sem sair do lugar. Pensa comigo. Se autoconhecimento fosse suficiente, você já teria mudado de vida, porque você já entendeu os seus padrões, suas feridas, seus bloqueios, suas repetições. Você já teve insights profundos, já chorou entendendo coisas sobre você, já prometeu que agora seria diferente. Mas não foi. E isso cria uma sensação muito específica, até difícil de explicar. É como estar sempre no processo, mas nunca no resultado, sempre se preparando, mas nunca vivendo. Eu sei, isso é frustrante pra caramba. E aos poucos, isso começa a te cansar, porque você começa a pensar: o que tem de errado comigo? Porque eu sei tanto e não mudo. E aí, sem perceber, você faz o que aprendeu a fazer de melhor. Você tenta se entender mais. Você volta para mais conteúdo, mais vídeo, mais técnica, mais análise, como se a resposta estivesse em entender mais um pouco. Mas é aqui que começa a armadilha. Se você percebe que isso descreve exatamente o que você vive, vale a pena continuar por aqui. O excesso de autoconhecimento não te paralisa por falta de informação. Ele te paralisa porque te dá a sensação de controle sem exigir movimento. Você sente que está evoluindo porque está consciente, mas consciência sem ação é só uma forma sofisticada de estagnação. E é por isso que você começa as coisas e abandona, planeja mais do que executa, revisa 1000 vezes antes de agir e espera o momento certo, que nunca chega. Porque no fundo você está tentando agir sem desconforto. Só que toda mudança real vem com o desconforto. E o autoconhecimento em excesso começa a fazer outra coisa perigosa. Ele te faz evitar esse desconforto com justificativas inteligentes. Não, você não procrastina por preguiça, você procrastina com consciência. Você sabe por que está travando, você entende o padrão, você explica o comportamento e é exatamente por isso que você continua nele. Porque entender virou um substituto de mudar. E existe um detalhe que quase ninguém percebe. Quanto mais você entende, mais difícil fica de agir. Porque agora você não erra mais inocente, você erra sabendo. E isso pesa. Então, para evitar esse peso, você fica no campo seguro. O de observar ao invés de viver. E o que começa a destravar isso não é buscar mais clareza, é aceitar agir sem ela. É sair do papel de observador da própria vida e voltar a ser protagonista. E não, isso não é papo de autoajuda barata. É uma tomada de decisão que você realmente precisa tomar na sua vida, mesmo sem ter todas as respostas, mesmo com medo, mesmo se sentindo despreparado, porque é no movimento que o autoconhecimento deixa de ser teoria e vira transformação. Então, sendo bem sincera, o que começa a destravar essa situação não é buscar mais respostas, é criar um limite para o quanto você consome e viver um compromisso para quanto você executa. Funciona assim: para cada coisa nova que você aprende, você só pode aprender outra depois que aplicou a anterior, sem exceção. Por exemplo, se você assistir um vídeo, você não vai assistir mais 5. Você pega uma ideia e testa ela na sua vida, mesmo sem ter certeza, mesmo sem estar pronto, mesmo sem estar perfeito. E tem uma regra ainda mais importante: clareza não vem antes da ação, clareza vem depois. Então, esperar clareza para agir é o que mantém tudo confuso, porque enquanto você só entende, você sente o controle, mas esse controle é uma ilusão.
Então a pergunta muda. Você para de se perguntar o que mais eu preciso entender e começa a se perguntar o que eu já sei e estou evitando fazer. E aí você começa por isso. Se essas informações te trouxeram clareza, deixe um like para eu saber que esse tipo de conteúdo faz sentido para você. E se você sente que já entendeu tudo isso, mas ainda assim não consegue sair do lugar, não é porque você precisa aprender mais, é porque você precisa de um processo que te tire da consciência e te leve para a ação estruturada. E é exatamente esse tipo de profundidade que eu trabalho na jornada Eu Sou. Mas esse processo não é para todo mundo. É para quem já entendeu, mas cansou de não viver o que sabe. Nessa jornada, eu acompanho poucas pessoas ao mesmo tempo, porque esse nível de transformação exige isso. E se você sente que está pronto para esse nível, o acesso para falar comigo está na descrição. No momento, eu só tenho mais 2 vagas disponíveis. E eu preciso te avisar que existe um ponto que mesmo quando a pessoa entra em movimento, ela começa e trava exatamente quando a vida começa a dar certo, como se existisse um limite invisível que puxa ela de volta. E se você não entende isso, você pode repetir esse ciclo, mesmo fazendo tudo certo. E é sobre isso que eu vou te mostrar no próximo vídeo. Até lá!